centro. Aqui perto de nós tem vários que nós fizemos. E fomos bem. Nós acertamos essas coisas todas, assim como naquela ocasião do Delfim Neto, que eu estava no mercado quando tivemos que derrubar todos os cafezais e plantar soja, eu estava vendendo tratores. E estava no mercado imobiliário quando deu o boom imobiliário em Maringá, que foi 84, 85, 86. Eu estava no mercado, eu tive muita sorte. Sabe aquela história de você estar na hora certa e no lugar certo? Uhum. Nessas duas ocasiões eu estava no mercado, tanto naquela ocasião. E realmente foi um negócio muito bom. Nós fazíamos jantares assim, de lançamento de prédio. Teve uma ocasião que às vezes até de 15 em 15 dias a gente fazia um lançamento assim num prédio, ou de mês em mês, ou coisa assim. Hoje você leva 1 ano, 2 anos para lançar um prédio. A construção civil realmente está bem parada hoje. Quem era essa pessoa que... Porque o Maringá cresceu muito na década de 80. Inclusive, ela teve o maior índice de crescimento percentual urbano no Brasil. Acho que foi, inclusive, 83, 84 que ela ganhou esse índice. Né? E esse crescimento urbano que ela tem é também fruto de uma migração. Muita gente veio de fora de Maringá na época. E o senhor estava exatamente no ramo da venda de imóveis nesse período. Verdade. Quem era essa pessoa que vinha para Maringá nessa época? O senhor que trabalhou diretamente com ele vendendo imóveis para essas pessoas? Ou eram realmente as pessoas que vinham do campo para a cidade? Ou pessoas que vinham de outro estado? Quem era o maringaense agora da década de 80? Eu acho que Maringá era e é polo de uma grande região. Milhões de habitantes, não sei quantos habitantes daria essa região toda aqui. E as pessoas se mudaram e se mudam até hoje para o Maringá pela qualidade de vida da cidade e pela estrutura que a cidade tem, hospitalar, estrutura médica e principalmente educacional. Que quando se fundou a UEM, eu sou economista, mas não sou formado ali naquele prédio, eu sou formado na primeira escola que a UEM teve em Maringá, que foi de economia. Ali era Estudo Econômico, perto da igreja. E, então, se tirando Londrina era Maringá. Então as pessoas de Apucarana para cá e todo esse mato e Mato Grosso, as pessoas se mudavam em Maringá porque começa a ter filhos em idade escolar e vinham para cá. Não era só isso, aí tinha o problema dos atacadistas, isso que era um centro de negócios de toda a região, centro-oeste de Mato Grosso, aqui, sul de Mato Grosso, toda norte de Mato Grosso, todo mundo comprava em Maringá. Então as pessoas viviam, existia muito emprego, muitas vagas devido a o fato de Maringá ser polo de uma grande região. Aí nós fomos perdendo o campo para as cidades, como Morama cresceu bastante, Camorão, Coamo, Iparanavaí, hoje está Arenito funcionando, então começamos a perder espaço, mas ainda Maringá atrai muita gente. E por que hoje Maringá é pontilhada de arranha-céus? Isso, porque a cidade podia ter crescido horizontalmente e não ter crescido para cima, né? Eu acho que nós estávamos conversando há pouco, estava falando dos fóruns de segurança pública, nós fizemos 2 aqui na Associação Comercial, na minha gestão. Por que foram feitos fóruns de segurança pública? Porque existia um problema sério em Maringá de segurança pública. Era uma violência descontrolada, era muito roubo, muito assassinato, muita coisa, e as pessoas tinham medo de morar em casa. Aqui em Maringá houve uma ocasião que quase todas as casas haviam sido assaltadas. Se pegar a Zona 2, a casa, o cara não tinha sido assaltado nenhuma vez. Eu mesmo morei na Zona 2 e fui assaltado. De pessoas entrar na casa da gente, levar a televisão, levar essas coisas. Então, quando começamos a lançar edifícios, foi uma beleza, tinha um potencial enorme. Quem não comprava é porque não tinha condições, mas todos gostariam de morar num apartamento. Além da moda, né? Porque aquilo era um certo status, né? Se morar num prédio bom, então até hoje é, né? Então por isso acho que Maringá também cresceu muito. Aliás, todas as cidades que cresceram muito no vertical, eu acho que grande parte foi o medo, a violência, que prédio realmente é muito mais seguro do que morar numa residência, né? Essa mudança que Maringá teve, o espaço urbano foi uma expressão, como o senhor mesmo colocou, disso, né? As pessoas agora moram na cidade, o campo, como o senhor também relatou agora há pouco, está mecanizado. A agricultura agora vira uma empresa que não envolve mais a família diretamente. E Maringá vira um centro de comércio, de educação, de indústria, que nós às vezes comentamos não durou muito tempo também. Né? E a mentalidade do empresário, que o senhor estava no lugar certo, na hora certa, como o senhor mesmo disse. Né? Sorte. Como é que esses empresários encararam essa mudança? Porque muitos empresários são tradicionais, alguns estavam aqui em Maringá há muito tempo, outros acabaram chegando com essas mudanças. E o senhor é um homem do meio do caminho, o senhor estava como um funcionário de uma grande empresa e começando o seu negócio também. Como é que foi isso, essa mudança da mentalidade do empresário maringaense nessa época? Bom,
Os empresários, de um modo geral, eles se adaptam, aqueles inteligentes empresários preparados, eles se adaptam com certa velocidade, com certa rapidez às novas condições de mercado. E outros ficam. Até hoje, aqui em Maringá, você vê aqui no centro, aqui na Riachuelo, você vê aquelas vendas de antigamente, de quase 50 anos atrás, ainda existe. A Casa Estrela está lá na Riachuelo. Uma vassoura de pendurado, uma panela, não sei o que e tal. Então muita gente existiu e está lá ganhando seu dinheirinho, porque isso, ainda tem mercado para isso. Mas existem ainda as vendas, chamadas vendas, com aquela cadernetinha que você vai anotando ali, ainda existe em Maringá. Então esses foram os que resistiram a toda a modernidade. Mas a maioria das pessoas, dos comerciantes, dos empresários, eles se adaptaram com certa rapidez, né? Você vê que em Maringá tem lojas modernas, se você comparar hoje Maringá com um grande centro, com Curitiba, mesmo com São Paulo, nós não perdemos, né? Nós temos 2 shopping centers aqui moderníssimos, esse Aspen com uma estrutura vertical, né, com escadas rolantes, elevadores panorâmicos, lojas de grifes, aqui em Maringá nós temos tudo. Você veja, quanto tempo a cidade tem? 50 e poucos anos. Não podia ter tudo isso que tem hoje. Nós temos McDonald's, nós temos, você possa imaginar, essas grifes de M-Office, Hugo Boss, Rap, não sei o quê. Então, possuímos tudo. A pessoa não precisa sair de Maringá fazer compra em Curitiba ou São Paulo, porque ela tem tudo aqui. Então, isso é sinal que o empresariado é moderno também. O empresariado se adaptou e acompanhou a evolução das coisas com rapidez. Você veja a Casa Ribeiro, que a Casa Planeta fechou há muito tempo, lá era lá do seu Ângelo Planas, lá no Maringá Velho. Acho que foi a primeira casa de comércio em Maringá. Mas a outra, que deve ser a segunda, que é a Casa Ribeiro, existe até hoje, a Pneumar. Era aqui na esquina, aqui pertinho da sua zona, aqui na esquina da Erval com a Brasil. Com a Brasil. Naquele tempo, eles vendiam de tudo, enxada, enxadão, aquelas coisas todas. Depois começaram a botar pneu. Eu me lembro que eu trabalhava ali próximo e achava gozado aquilo lá, porque quase não tinha carro, nem tinha aqueles pneus. Eu parava até para examinar os pneus, era uma coisa bonita, toda preta, aquela coisa bonita. E ali começou a Pneumar, na Vida Brasil. Hoje o velho Ribeiro faleceu, mas a esposa dele está aí, o Chiquinho Ribeiro está aí, que comanda todas essas empresas e que vão indo muito bem, sempre foram muito bem. Por isso que eu digo, eles se adaptaram com facilidade a uma nova realidade, criando uma rede de lojas. Eles têm filiais e lojas em Curitiba, em vários lugares, em Mato Grosso e tal. Aí eu queria aproveitar essa deixa e aí começar um pouquinho a aproximar o senhor um pouco da sua história aí. Os empresários se adaptam, alguns deles conseguem sobreviver, mas para isso é preciso uma organização deles também. Porque assim, a ação comercial que está em Maringá há praticamente 50 anos, ela está vivenciando essas mudanças em Maringá. Os empresários que participam dela, como o senhor colocou, alguns sobreviveram, outros não, e dentro dela tem muita discussão do que é Maringá e como que atuar em Maringá para poder fazer os negócios darem certo ou não darem. E o senhor é um homem que na sua gestão defendeu muito a organização dos empresários em todos os espaços, políticos ou não. Como é que o senhor se envolveu com essa visão de achar que o empresário tem que se associar, tem que se organizar nessa análise que o senhor faz, de se adaptar diante das novas condições? Eu acho que eu sempre entendi que o isolamento do empresário, da pessoa, mesmo na vida particular, o cara que se isola, ele leva uma desvantagem imensa sobre os outros. Tem muita gente que gosta de se isolar, chega no final de semana, vai pescar, ao invés de se associar em alguma coisa, de participar da vida comunitária, ou trabalhar por uma entidade de filantropia, essa coisa toda. Mas a maioria das pessoas em Maringá, elas se adaptaram com facilidade. E a Associação Comercial Industrial de Maringá, ao meu ver, ela foi, vamos dizer, a base de muita coisa boa que aconteceu em Maringá com o empresariado. Porque eu me lembro muito bem que quando eu fui presidente, nós tínhamos, a Associação Comercial de Londrina tinha 800 sócios. Nós já tínhamos 1.200, 1.300. Quando eu saí daqui, eu acho que nós já tínhamos 1.600, 1.700 sócios e hoje tem 2.500, 2.600. A nossa associação, ela se aproxima à ACP, a Associação Comercial do Paraná, de Curitiba. Você veja o tamanho de Curitiba, o tamanho de Maringá. São 2 milhões de habitantes para 270 mil habitantes. E, no entanto, nós temos aí uma enormidade, não sei quanto eles têm hoje de associados lá, mas nós temos um número aqui que deve, deve representar uma grande proporção sobre Curitiba.
E por quê? Porque a associação comercial, ao passar do tempo, dispôs de tantos meios